é a questão da mensalidade escolar, da inadimplência, os contratos de prestação de serviços educacionais. Essa é uma preocupação de todos nós, né? De todos nós que estamos atuando com as escolas, estamos atuando com as instituições de ensino superior, realmente é de tirar o sono, né? São grandes preocupações que temos. Bom, antes de entrarmos especificamente no nosso assunto, é claro que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Essa imagem do Papa Francisco, que hoje completa uma semana, em que ele nos saudava, né, com o evangelho que Cristo se encontrava na barca e nos chamava a atenção para que continuemos com fé, que continuemos nos dedicando e confiando nos amparar, porque Ele está do nosso lado. Mas também é muito interessante a gente, dentro desse contexto, desse momento que a gente está vivendo, a gente lembrar o seguinte: ninguém tinha a previsão de que isso ia acontecer. Né? Tem um ou outro aí falando, não, eu estava imaginando que ia acontecer, não sei o quê. Não existia essa previsão. Né? A gente não tinha ideia de que isso ia acontecer. A gente tinha sinais, sim, e sinais muito claros dentro da nossa igreja. Então, eu quis trazer aí, por exemplo, uma mensagem da Laudato Si, de 24 de maio de 2015, em que o Papa Francisco nos chama exatamente a imperiosamente aliarmos, dialogarmos política e economia a serviço da vida, especialmente da vida humana, não só do meio ambiente, mas da vida humana. Então, isso para a nossa igreja, ela sim vinha chamando a atenção em muitos momentos. Ela tinha marcado para março agora um evento em Assis para tratar da economia de Francisco. Então, isso sim, a nossa igreja sim vinha questionando de uma forma mais ampla as questões ambientais, as questões econômicas e muito dos problemas e das discussões que se faz hoje em relação à Covid-19 vem das consequências econômicas. Mas o que a gente não pode esquecer... É muito ruim. Não estamos ouvindo. Alô? Pronto? Karina, está me ouvindo? Oi, Márcio. Pronto, estão me ouvindo? É porque eu te liguei aí, porque o som está muito baixo e está oscilando. Eu não sei deixa eu aumentar aqui você um consegue ajustar aí, por favor. Tá, joia. Só um instante, por favor. Ok? Estão me ouvindo agora? Melhorou um pouco? Está melhor, mas não, está um pouco mais perto agora, está mais nítido. Vamos ver como é que vai ser aí durante a sua fala, porque acaba balançando e acaba o microfone oscilando um pouco. Não, ok. Então, feitas essas considerações em relação à nossa igreja, vamos entrar especificamente nessas nossas considerações iniciais quanto à inadimplência. Né? É bom lembrarmos que não estamos sozinhos, né, em relação a essas dificuldades aí. São 1,38 bilhões de alunos sem aula no mundo. Né? Isso com dados aí de 23 de março do ano passado, desculpa, 23 de março agora, recente, 1,38 bilhões de pessoas sem aulas. Né? Então, essa é uma realidade aí do nosso país. Em relação ao mundo, né? Agora, em relação ao nosso país, a gente tem aí um universo de 47,8 milhões de alunos. Né? Lembrando que desses 47... Só uma observação. Márcio, volta a compartilhar seus slides, por gentileza, porque está sem compartilhar. Só um minuto. Mas eu acho que o som do computador é melhor do que esse, viu?
Estão me ouvindo? Agora está melhor. Eu acho melhor você ver sem o fone mesmo. Obrigada, Márcio. Então, vamos lá. Então, esse dado, né? 1,38 bilhões de pessoas sem aulas no mundo, e o dado seguinte, em relação ao nosso país, 47,8 milhões de alunos, né, sofrendo com essa questão de Covid. E aí nós estamos falando só de educação básica. E se a gente pegar que na educação privada, cerca de 9 milhões, 9,1 milhões de alunos estão na educação privada, esse é o nosso cenário das instituições confessionais católicas, né? E aí a gente tem 81% da educação pública. Bom, a situação é uma situação delicada para as instituições de educação, é uma situação muito delicada, mas não é a pior situação, né? A gente tem situações de outros entes aí, de outras instituições, em que elas serão muito mais impactadas, muito mais afetadas do que as nossas escolas. E daí é que realmente deriva a nossa preocupação, porque o comércio, de uma forma geral, a economia, de uma forma geral, sendo afetada, acaba também afetando as nossas escolas. Mas o que a gente tem que lembrar é que 9 milhões de pessoas, para migrarem para a educação pública, o poder público não consegue absorver isso, né? E tem um outro dado também do INEP, que é um dado interessante, que 52%, cerca de 52%, somente 52% das escolas privadas que tinham a tecnologia apropriada para essa formação, aprendizagem em aluno. Só uma parte das nossas escolas privadas estavam atualizadas, estavam preparadas para esse cenário ou parte desse cenário de educação à distância, porque apesar de estarem preparadas, isso não era possível, não era regulamentado, não era aplicável, né? Então, de certa forma, a gente consegue ver que o cenário realmente pegou todo mundo e não foi um cenário previsto, né? O que a gente deve ainda considerar, e aí falando especificamente do nosso tema, tomar cuidado até com a nomenclatura, né? Porque a gente trata ou de anuidade escolar ou de semestralidade, se estivermos falando das instituições de ensino superior. Mas mensalidade escolar realmente dá a ideia de que a ausência física da prestação de serviço pode se deixar, às vezes, de fazer um determinado pagamento correspondente para aquela fração do mês. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente gostaria de chamar a atenção especificamente sobre o que rege a LDB quanto à planilha de custos, né? Quanto à regulamentação da planilha de custos. Aí a gente tem lá uma necessidade de que todas as instituições tenham a sua planilha de custos. Mas, infelizmente, algumas entidades, às vezes aquelas de menor porte ou de médio porte, não se preocupam tanto com a planilha de custos e, por não se preocuparem, não estruturam. Acabam pegando só o valor da mensalidade do ano anterior, aplicando um reajuste, olhando os concorrentes como que eles estão trabalhando e acabam que, por conta disso, não estruturam a planilha de custo. Mas é bom lembrar que isso já vinha acontecendo antes de Covid, mas agora tem se intensificado solicitações de PROCONs, solicitações de Ministério Público e possivelmente de juízes aí em relação às nossas planilhas de custo. Por quê? Se eu não estou gastando água, se eu não estou gastando luz, qual que é meu custo? É muito importante a gente ter, então, e a gente defende isso, uma planilha de custo, se não tinha, que ela seja feita, que ela seja realizada, que ela seja estruturada, e termos essa planilha muito bem elaborada, porque é possível que venhamos a ter a necessidade de apresentar essa planilha para os órgãos judiciais. Então, a gente deve ter essa planilha muito bem estruturada. E também atrelada a essa planilha estruturada, no nosso país, infelizmente, alguns políticos, né, estão na cabecinha aí do pai, alguns políticos falando, não, vamos dar desconto de 50%, vamos criar uma lei de 50%, outros estados 30%, isso está se proliferando pelo país, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque realmente
nos parece que não há base legal, né, para o governo interferir nessa relação entre as duas instituições, não há base legal para se impor uma lei para poder tomar essa decisão de redução, mas nós vamos ser chamados em processos judiciais. E quando chamados, a gente tem que ter lá a nossa planilha de custo muito bem estruturada, muito bem feita, obedecendo o que prevê a legislação. A gente não pode fazer uma planilha de custo da cabeça da gente, a gente tem que fazer uma planilha de custo naquilo que a lei preconiza. Então, muito cuidado e muita atenção em relação à planilha de custo. E mais, recomendamos que deve ser revisada a planilha de custos considerando as novas despesas, considerando o que está surgindo como incremento de investimento da instituição. Eu elenquei aí alguns itens, né? Ampliação da estrutura de hardware, software e plataforma de aula à distância, uma capacitação dos docentes e funcionários às novas tecnologias, são gastos extras que as escolas, que as instituições de ensino superior vão ter, estão tendo e vão continuar tendo. Ampliação ou criação dos canais de comunicação, a orientação e a monitoria pós-pandemia, né? Passada a pandemia, o Sebastião falava ontem, até de um apoio que se tem que dar às pessoas quando retornarem do trabalho, os custos financeiros de tomada de recurso. Se a gente tiver um cenário de inadimplência de 30%, de onde que a gente vai tirar o recurso para poder financiar as atividades, para poder ter fôlego de chegar até o final do ano? Então, vai haver uma necessidade de fazer um levantamento de custo financeiro. Desenvolver um manual de conduta e de capacitação contra a segurança. Isso é essencial, isso é importantíssimo, porque se a gente não fizer isso, é muito arriscado termos acessos, temos crackers, né, que seriam os hackers do mal, temos crackers aí invadindo os computadores das nossas instituições por esse lado frágil, que é, às vezes, a comunicação doméstica. Então, uma política de segurança de informação, como várias outras realidades distintas. Antes de passar a palavra para a Manuela, já concluindo, eu queria só chamar a atenção para os nossos alunos, os alunos das escolas católicas confessionais, em relação às bolsas filantrópicas, em relação à certificação, né? Existem alguns cenários que podem ser estudados, que podem ser considerados. A gente está trabalhando com um cenário de excepcionalidade, né? Então, neste cenário de excepcionalidade, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de identificar aqueles pais que eram efetivamente pagantes, mas que se enquadram dentro dos critérios socioeconômicos, para que eles possam ter, pelo menos, uma bolsa parcial de 50%. Este é um cenário, mas a gente tem que pegar aí a parecer a orientação do Ministério da Educação em relação à portaria número 15, pegar a Lei 12.101, à luz dessa legislação, a gente fazer uma análise do que é possível fazer. E lembrando também que a própria legislação trata os benefícios sociais, e dentro dos benefícios sociais, a gente está falando até de computador para os alunos que são beneficiários do nosso programa de bolsas, acesso à internet para esse aluno, ou seja, cabe, no nosso entendimento, uma revisão do plano de atendimento, uma identificação em relação ao cadastro do Educacenso, desses alunos que são filantrópicos, ou seja, a gente tem uma linha de podermos trabalhar aí algumas possibilidades que a gente pode trabalhar. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela, que agora a Manuela já vai compartilhar a tela dela, e vai entrar também com o som dela, mas no final eu volto, após os esclarecimentos que a Manuela fizer das considerações legais, e também com as perguntas em relação ao que a gente conversou. A gente só quer dizer que a gente sabe que o tema é vasto e o tempo é restrito, mas nós temos um compromisso de tentar trabalhar com o que é essencial. Muito pode ser dito ainda em relação a essa questão de inadimplência, essa questão de contrato. Mas aqui são provocações que a gente quer fazer e estamos à disposição aí ao final, depois também, para poder continuar conversando. Manuela, por favor, fique à vontade.
Obrigada, Márcio. Bom dia a todos. Então, meu nome é Manuela Dantas, né? Sou advogada. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão, mais sobre os aspectos legais, né? Como o Márcio bem colocou, nós temos aqui, a gente está com uma conversa, né? Então, vocês podem passar as perguntas para o Márcio e ele depois a gente vai, no momento final, a gente vai fazer as perguntas, vai respondê-las. Então, a gente tem realmente muita coisa para trocar ideia mesmo, né, como sugestões dentro desse momento difícil que todos nós estamos passando, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as questões legais relacionadas aos contratos de prestação de serviços educacionais. Então, só para a gente iniciar, contextualizar um pouco, no direito brasileiro, os contratos, eles são regulados por um princípio que se chama pacta sunt servanda, que quer dizer o quê? Que os contratos, quando eles são celebrados, eles devem ser cumpridos exatamente na maneira como eles devem ser, né? Como que aquelas cláusulas foram pactuadas, nas condições em que aquelas cláusulas foram pactuadas. Então, no caso dos serviços educacionais, cabe às escolas, às entidades, né, que prestam serviços educacionais, conceder o serviço, né, fazer o serviço de educação. E cabe aos responsáveis legais, sejam das crianças ou dos adolescentes, porque aqui a gente, na maioria, eu acredito, né, tem pessoal do Rio, de São Paulo, mas eu acredito que a maioria sejam, a grande maioria são escolas, né? Então, cabe a esses responsáveis pagar a mensalidade, pagar por aquele serviço educacional que vai ser prestado, né, pela escola. E aí, dentro desse contexto, principalmente da pandemia, nós tivemos aí várias orientações, tanto do MEC, quanto do Conselho, os conselhos estaduais de educação também, né, recomendaram que as escolas, a gente também teve uma recomendação do PROCON, que as escolas, aqui de Minas Gerais, né, no caso, as escolas elas deveriam disponibilizar a forma online com materiais, com questões, para que houvesse a continuação da prestação desses serviços educacionais, ou seja, os contratos continuariam sendo cumpridos por parte da entidade educacional, ou seja, não haveria essa suspensão, em regra, das aulas neste momento. Seria apenas uma mudança de sistema de ensino, ou seja, as aulas continuariam sendo ofertadas na modalidade à distância, com exercícios, com vídeos dos professores, né? Muitas escolas já modificaram essa modalidade, mudaram até mesmo o regime de trabalho dos professores. E aí, em relação ao ensino regular, a gente sabe também que algumas realidades não tinham como continuar prestando esse serviço na modalidade à distância, porque não tinha uma plataforma, ou, enfim, ainda não conseguiram mudar essa sistemática para o ensino à distância. Só que para continuar a prestação de serviços, as escolas, então, dentro do contrato, que seria sua obrigação de continuar prestando esses serviços educacionais, elas podem também, a própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação autoriza que mesmo esse período, né, de pandemia que a gente está vivendo, que esse período que está tendo afastamento, que ele poderia ser recuperado aos finais de semanas, feriados e férias. Ou seja, vamos supor que o Estado, né, daqui uma semana, baixa um decreto, né, faz uma lei dizendo que porque até o momento nós temos uma lei que considera o Covid uma pandemia no nosso país, e por tal motivo haveriam algumas medidas de saúde, dentre elas a paralisação, né, do ensino regular, ou seja, o ensino presencial. Então, nesse momento, a gente tem aí que essas aulas, se o Estado daqui a uma semana, enfim, daqui a um mês, resolver que esse estado de calamidade ele não vai acontecer mais, essas aulas eventualmente vão poder ser recuperadas aos finais de semana, feriados e férias. E isso se a escola ainda não estiver já adotando o regime de ensino à distância. Por quê? Porque se ela já tiver adotado o ensino à distância, ela não necessariamente vai ter que recuperar essa carga horária aos finais de semana, feriados e férias. Por quê? Como vocês bem sabem, né, já são mais que acostumados com essa legislação, com a Lei Geral, com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é de 96,
A escola, né, a entidade de prestação de serviços educacionais, ela tem que ter, no mínimo, deveria ter, né, 200 dias letivos com carga horária mínima de 800 horas. Acontece que a MP 934, que é uma medida provisória, que não é uma lei ainda, mas ela tem força de lei, ela determinou que as entidades de prestação de serviços educacionais, que ela saiu agora dia 1º de abril, tem apenas 2 dias, né? Que as instituições de ensino estão dispensadas da observância de dias mínimos, de efetivo trabalho escolar e acadêmico, os 200 dias. Mas elas devem continuar tendo que cumprir, né? Vocês devem continuar tendo que cumprir a carga horária mínima anual de 800 horas. Então, isso significa o quê? Que se a entidade continua prestando serviço, mesmo que a modalidade de distância, quer dizer que ela já está cumprindo essa carga horária mínima de 800 horas. Ela não necessitaria, talvez, de ter que, quando esse estado de calamidade passar em razão da Covid, ela não necessariamente, talvez, teria que cumprir essa carga horária em feriados, recessos, porque ela já continua cumprindo a carga horária mínima anual que, né, já está cumprindo. Se eventualmente precisar, é só para relembrá-los, né, que existe essa possibilidade de continuar prestando esses serviços em feriados, né, enfim, no recesso escolar também, em julho. Então, a gente tem isso. E a própria lei de diretrizes básicas, ela fala, então, como a entidade vai continuar prestando o seu serviço, mesmo que a modalidade à distância, né, cumprindo essa carga horária mínima anual, então, as mensalidades, ela está cumprindo a parte dela no contrato, concordam? Então, dessa forma, os responsáveis legais, né, das crianças, quando eu falo responsável legal, porque não é a criança nem o adolescente responsável pelo pagamento, e sim os seus responsáveis legais, sejam pais, sejam os tutores, curadores. Então, nesse sentido, eles continuam tendo a obrigação de pagar a mensalidade, porque a entidade continua prestando o serviço educacional, né? Apenas o que mudou foi a questão de ser um ensino à distância. E aí ele fala no artigo 1º que o valor das anuidades ou semestralidades será contado no ato da matrícula ou da renovação da matrícula. E essa matrícula já foi feita, provavelmente no início do ano, né? E aí, o que a gente tem que observar, então, diante dessa situação de pandemia? Por um outro lado, nós temos uma realidade agora que nós estamos vivenciando uma situação de imprevisibilidade, né? Por quê? A própria legislação brasileira, apesar dela ter na sua essência, né, que todos os contratos devem ser cumpridos como foram pactuados, nós temos também uma teoria que se chama teoria da imprevisão. Quando acontece uma situação de calamidade, ou quando acontece um caso fortuito ou força maior, aplica-se aos contratos, e aí a gente inclui também os contratos de prestação de serviços educacionais, a teoria da imprevisão, que se chama, né, que existe uma cláusula, se chama rebus sic stantibus, né? É um nome latim, mas só para vocês entenderem que significa as coisas estão assim. Ou seja, aquelas condições que foram pactuadas, elas mudaram, a realidade delas mudaram de alguma forma, então que possibilita, né, a revisão contratual quando aquela situação se torna onerosa para uma das partes. O que significa dizer isso? Que quer dizer que, vamos supor, que aquela situação que a gente vivenciou em relação a Brumadinho, o pessoal de Minas Gerais vai entender bem, né, o que foi a realidade lá do município de Brumadinho. Naquela situação de Brumadinho, apesar de a gente não vai entrar aqui no mérito de quem foi ou não a culpa, a gente sabe que houve um acidente ambiental que afetou todo o município e as regiões ao entorno do município, inclusive algumas escolas, né, que foram totalmente destruídas em razão ali daquela situação de Brumadinho, da mesma coisa Mariana, né, e os municípios ao redor. Então, naquela situação, a escola ela se tornou impossibilitada de prestar aqueles serviços educacionais da mesma forma que as pessoas foram totalmente afetadas, trazendo então uma outra realidade, uma possibilidade de revisão contratual daquela situação. Por quê? Aquilo que foi pactuado, então, com aqueles alunos das escolas lá do município de Brumadinho, por exemplo,
eles tinham uma realidade quando ele foi pactuado. Mas no momento que houve uma situação de caso fortuito ou força maior, né? O caso que não se esperava que aquela situação, aquele acidente ambiental aconteceria. Aquela situação, ela não é a mesma que aconteceu naquele momento que foi pactuado aquele contrato de prestação de serviços educacionais. Então, da mesma forma que a escola se tornou impossibilitada de prestar os serviços, a pessoa, aquela parcela, aquela mensalidade que era devida pelo pai ou responsável, ela também se tornou onerosa, muitas vezes, né? Onerosa diante daquela situação. Então, o que eu tenho para explicar sobre essa teoria da imprevisão, que já é previsto no nosso ordenamento, no Código Civil? Vocês vão ver, eu vou passar no final aqui os artigos que dizem respeito a essa teoria da imprevisão. Eu preciso, primeiramente, então, isso é uma possibilidade. A gente pode, nas escolas, principalmente, vocês podem ter, não sei se já estão tendo, algumas situações em que os pais estão pedindo a revisão dos contratos. Ou seja, muitos pais podem agir, né, através do princípio da boa-fé. E aí ele fala que essa teoria da imprevisão ela só se aplica se as partes estiverem pautadas pelo princípio da boa-fé. E a boa-fé, nós que já estamos aí, né, como se diz, na caminhada mesmo, nós entendemos muito bem essa situação da boa-fé. Por quê? Eu não posso estar usando dessa situação da calamidade pública para poder me eximir do meu pagamento. Não está querendo... Esse princípio da boa-fé quer dizer o quê? Um pai, né, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Um pai, diante dessa situação da calamidade pública, ele perdeu o emprego, a empresa que ele trabalhava, por exemplo, dispensou todos os funcionários, ou ele é um pai que é autônomo, né? Ele é um pai que é autônomo, que agora, diante dessa situação, ele está parado, e aí aquela parcela devida em razão da escola do filho, né? Então, vamos supor que você seja uma das entidades que a gente falou no início, que já adotou alguma metodologia de continuar a prestação de serviço, ou seja, você está, enquanto escola, cumprindo a sua parte no contrato, certo? E aí o pai, ele é um profissional autônomo que perdeu, né, renda em razão da Covid, porque está tudo parado, não está conseguindo fazer nenhuma venda, e ele vem e procura a escola, fala, olha, eu gostaria de ver a possibilidade de revisão do meu contrato aí, em razão do meu filho. Eu sei que vocês continuam prestando serviço, mas eu queria ver se há alguma possibilidade para que eu não me torne inadimplente de revisar esse contrato. Então, isso, pessoal, é um direito que ele pode ter, ele tem, né? Na verdade, é um direito que ele tem de pedir essa revisão. Mas a escola, principalmente a que continua prestando serviço, cabe a vocês, né, definirem se de fato ele está agindo com o princípio da boa-fé. Porque nesse caso do autônomo, de fato, ele está vivenciando também uma situação que vai afetar todos nós. Mas, e se ele for um diretor de uma companhia, de uma empresa multinacional da indústria, que não parou a sua prestação de serviços em razão da Covid? Ele é um pai de um aluno da mesma forma, que te procura e fala, eu não quero pagar a mensalidade durante esse período da pandemia, mesmo se eu estou vendo, vocês estão tendo aula online aí com os meus filhos, estão dando aula online, vídeos, tarefas, mas eu não quero pagar a mensalidade. Isso não pode acontecer. Tá? A primeira situação que a gente relatou de um pai que é autônomo, então vocês têm que pode pedir a revisão, de fato ele pode, baseado nessa teoria da imprevisão, que é uma teoria que permite eventual revisão das cláusulas contratuais devido à situação ter mudado, né? Devido a uma imprevisibilidade, que foi o que aconteceu em razão da Covid, ninguém esperava que isso ia acontecer nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, ele pode, sim, eventualmente pedir a revisão e ele, às vezes, vai procurar vocês primeiramente, mas, às vezes, ele pode esperar. Os prazos, né, processuais, eles estão suspensos até o dia 30 de abril. Mas, muitas vezes, por isso que a gente está aqui sugerindo, a gente vai fazer algumas sugestões para vocês, porque, às vezes, ele vai esperar o dia 30 de abril, vai contratar um advogado, vai ajuizar uma ação revisional dos contratos e vai pedir para revisionar aquele pagamento, que se tornou uma parcela onerosa para ele. Então, o que
as entidades de prestação de serviços educacionais, o que elas podem fazer? A gente vai sugerir algumas questões aqui, né? Mas o que vocês podem para se antecipar, para que não haja um aumento da inadimplência em razão dessa situação do Covid, né? Vocês podem se antecipar, principalmente, só para vocês saberem que essa teoria ela existe, né? Que ela permite, então, que os pais, principalmente que foram afetados, eu estou falando dos pais que estão agindo com o princípio da boa-fé. Não é aquele pai que não mudou sua condição financeira em razão da Covid, que é um diretor de uma multinacional, por exemplo. Ele é um pai que ele é um diretor da multinacional e vira para você e fala assim, eu não quero pagar mensalidade. Isso não pode acontecer, ele está agindo de má fé, porque as condições dele não mudaram em razão dessa situação de pandemia. Ele continua recebendo salário, né? Se for isso o caso, né? Estou dando um exemplo, assim, mais de duas realidades, porque isso ele pode ter essa situação, né? Agora, em relação àquele pai que é o autônomo, que procura a escola pedindo a revisão contratual, não é que as parcelas deixarão de ser pagas por ele, mas o que a escola pode fazer? Por exemplo, eu vou jogar então um pouco mais para frente. Quantos dias você precisa? Vou jogar essa parcela um pouco mais para frente. Pode abrir mão dos juros. O valor principal continua sendo devido, porque a escola está cumprindo a sua parte no contrato. É isso que eu queria deixar claro para vocês, porque vocês continuam prestando serviço educacional. Então, dentro do contrato, a obrigação de vocês de prestar o serviço educacional continua sendo realizada. O que a gente está falando é que a situação mudou em relação àquilo que foi pactuado lá no início do ano, no ato da matrícula dos alunos, né? Em se tratando da pré-escola, né? Como que fica a situação da pré-escola ou da escola em tempo integral, né? Em que tem uma parte que há um auxílio aí das crianças, mas que as crianças são muito pequenas para a utilização da tecnologia. Como que fica a situação delas? Dessa situação dos serviços, principalmente em razão da entidade de prestação de serviços educacionais. A situação da pré-escola é uma situação mais difícil. Por quê? Porque não há, muitas vezes, né, existem algumas escolas que estão conseguindo enviar tarefas, enviar vídeos lúdicos, né, brincadeiras, para continuar a prestação de serviços em razão dessa situação da pandemia. Mas a pré-escola, muitas vezes, né, eu não estou falando da educação infantil, porque a educação infantil, o que eu tenho visto aí, que as escolas continuam, né, prestando esse serviço educacional, enviando tarefas, enviando vídeos dos professores e tudo mais. Mas eu estou falando da pré-escola, né, que são as crianças muito pequenininhas. Então, elas, os pais também, baseado na teoria da imprevisão, baseado naquela cláusula rebus sic, né, que as coisas mudaram em razão daquilo que foi pactuado, eles vão poder optar pelo cancelamento dos serviços ou eles vão tentar negociar previamente uma redução dos valores. Eles podem fazer isso baseado também nesses dispositivos que eu vou mostrar para vocês, que são da teoria da imprevisão. Porque neste caso específico, que eles podem solicitar o cancelamento, porque de fato a escola, neste momento de pandemia, não está conseguindo prestar os serviços, né? Então, as duas partes não estão conseguindo prestar o serviço. Então, ele pode optar ou pelo cancelamento, esse pai ele tem esse direito de optar pelo cancelamento, ou ele pode falar assim, olha, quando retornar, vamos negociar. O melhor caminho sempre, pessoal, sempre, vocês vão ver que a gente vai falar sobre isso aqui, é a negociação extrajudicial, para não ter que deixar que isso seja um problema futuro das entidades, né, que tenham que esperar ações judiciais para poder, que o pai vai pedir essa ação judicial de revisão e a escola vai ficar com uma inadimplência muito grande. Então, vocês podem se antecipar, principalmente porque a gente está no início do mês. Então, nesse início do mês, vocês vão conseguir, dentro das ferramentas de gestão que vocês têm, né, nas escolas, identificar quais são os pais que estão inadimplentes e a escola se antecipar ao problema e procurar esses pais, não isentando eles de pagamento. Não é isso que eu estou falando, até porque o PROCON, como o Márcio falou no início, o PROCON, por exemplo, de Minas Gerais, já soltou uma recomendação de que não vai haver redução do valor das parcelas da matrícula. Mas por que vocês podem se antecipar? Porque vocês identificando aqueles pais que são inadimplentes, vocês conseguem ver, né,
e procurá-los, ou alguns às vezes até procuraram, não para isentar o valor que é devido, né, em razão do contrato que foi feito lá no início do ano, mas sim negociar com eles, de acordo com a realidade de cada um, para que esse valor seja pago e não haja um aumento dessa inadimplência, né? De modo que inviabilize até mesmo o negócio de vocês, até mesmo as escolas, né? Então, pode, nesse caso, a pré-escola, que a gente tem uma situação que é um pouco mais complicada, porque não está tendo a prestação dos serviços. Mas aí vocês podem negociar com os pais, olha, quando a situação de pandemia acabar, vamos fazer o seguinte, não cancela nesse momento. Vamos esperar essa situação de pandemia acabar, que aí vocês vão ter aí um desconto, enfim, por esse período de não prestação de serviço. Mas o caso que vocês continuam prestando serviço, aquele valor é devido. O que vocês podem fazer nós vamos abrir mão dos juros para você pagar alguns dias para frente, né? Ou vamos começar, então sempre a conversa, o diálogo é melhor para você entender a situação daquele responsável legal da criança, do adolescente, dos pais, para vocês entenderem a situação deles e verem também o que pode ser feito para antecipar o problema. Por quê? Senão pode acontecer de ter uma chuva de ações pedindo a revisão dos contratos educacionais no final de abril, que é o prazo quando os prazos voltam, e aí esses pais pedindo a revisão judicialmente, e a gente não quer isso, né? Que aí vai ser uma outra situação mais problema. Então, pode garantir essa situação de melhoria, né? Então, uma sugestão. Primeira sugestão nossa, resumindo, né? Voltando aí em resumo, que a gente pode falar, que primeiro garantir a prestação de serviços ainda que de forma alternativa, ou seja, que vocês continuem cumprindo a parte de vocês dentro do contrato, que é de oferecer aulas presenciais, se não for possível oferecer em modalidade de distância nesse momento, vocês consigam modificar o calendário de forma a cumprir aquela carga horária mínima anual que a MP fala, que agora você não tem que cumprir os 200 dias letivos, mas tem que continuar cumprindo a carga horária mínima anual de 800 horas, você reorganizar o seu calendário de aulas e de férias, de modo que, apesar de a gente ainda não saber quando essa situação vai terminar, mas ir organizando esse calendário, ou se agora a melhor alternativa de fato é você continuar a modalidade à distância desse ensino, né? Ou seja, mudar a forma de prestação das aulas para a modalidade à distância. Se você nós temos aí algumas ferramentas, né, já disponíveis no mercado, que estão sendo aí utilizadas pelas instituições para continuarem a modalidade a prestação de serviço na modalidade de ensino à distância, né? Então, pessoal, só relembrando, o pagamento continua, o pagamento pelos pais das mensalidades continua sendo obrigação, né? E aí, é claro também que essa é uma condição para que os alunos continuem tendo direito até mesmo à reposição dessas aulas, se você não está ensinando à distância. Porque vale relembrar que se você está continuando sua prestação de serviço à distância, você já está cumprindo sua carga horária mínima anual, né? Porque você está prestando, já está dando as aulas, os professores estão gravando aulas, enfim. Você continua prestando o seu serviço, tá? Se não tiver essa possibilidade, principalmente em se tratando da educação infantil, você possa, então, fazer o cancelamento ou o abatimento do valor, né, o desconto do valor, com a sistemática aí de pagamento que preserve esse direito do consumidor, né? Então, sempre, como eu disse, sempre se antecipar. E os pais, principalmente, eles precisam também ter a boa fé. Ele não pode, em razão dessa situação da pandemia, eu estou um pouco mais apertado, então não vou pagar. Você tem que analisar caso a caso e esperar também, né, se esses pais, mas se antecipar para evitar que haja por exemplo, uma ação judicial desses pais pedindo a revisão dos contratos, porque a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer, você se antecipar, né, para poder entender a realidade de cada um desses pais, para não ter uma inadimplência muito alta em razão dessa situação do Covid, né? Então, o valor principal continua sendo devido. O que vocês podem fazer é tentar sempre aí abrir mão dos juros ou combinar com eles um valor um pouco mais para frente daqueles que estão precisando e estão sendo afetados. Aqueles que não foram afetados em razão da Covid, que a situação
continua da mesma forma do que no início do ano, né? Os pais que não tiveram nenhuma mudança da sua situação financeira, que ele continua sendo devido, tá? Eles não têm falar que não vão pagar. E aí, pessoal, a teoria da imprevisão está prevista no artigo 317, né? Vou disponibilizar esse material, o Axis vai disponibilizar para vocês. Então, aqui fala alguns dispositivos, né, que tratam da teoria da imprevisão, e também lá no Código de Defesa do Consumidor existe essa teoria da imprevisão, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. O Márcio tem mais algumas considerações finais. Eu agradeço muito a participação de vocês e nós nos colocamos aqui, nós do Axis nos colocamos aqui à sua disposição mesmo para auxiliá-los da melhor maneira possível, tá bom? Márcio, está com você. Vou terminar meu compartilhamento. Joia, Manuela, mais uma vez, muito obrigado pela sua revelação. A gente tem um grande número de perguntas, né? A gente não consegue, na verdade, esgotar todo o assunto, né? O assunto, ele realmente vasto. Mas vamos aqui a algumas perguntas, algumas considerações que o nosso grupo perguntou, colocou aqui, Manuela. E eu vou te repassar algumas, e algumas eu respondo, e se você quiser, por favor, fique à vontade para concluir. Eu gostaria só de lembrar, né, que na próxima segunda-feira, né, o encontro nosso, ele vai tratar das plataformas e ferramentas de ensino à distância, no dia 7, aspectos trabalhistas aplicados a escolas, né? Então, tem algumas perguntas aqui que fazem uma interface com aspectos trabalhistas. Aí, o professor Adilson e a professora Manuela vão tratar desse tema na próxima quarta-feira. Bom, algumas perguntas aqui, Manuela. A primeira, em relação à pergunta do Manilton, né? Qual seria sobre a metodologia de cobrança de inadimplência nesse período? A cobrança da inadimplência, o que a gente tem que, é claro, que tomar um cuidado, não por uma questão de intimidação, né? A gente não pode trabalhar no sentido de intimidar o nosso público, mas aqui o que a gente coloca em termos de metodologia, em termos de essencial, dialogar sempre, procurar o nosso pai, procurar o responsável financeiro e dialogar com esse responsável financeiro. A Manuela colocou bem algumas questões que alguns pais podem querer se aproveitar de determinada situação, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que seria em termos de metodologia? Mais do que nunca, mais do que fazíamos no passado, agora é pegar o telefone, entrar em contato, conversar com o responsável, se possível, marcar uma reunião virtual para que a gente tente olhar olho no olho do pai, conversar com ele, explicar as nossas ponderações, explicar o porquê não podemos dar abatimento, porquê não podemos dar desconto, entender o lado do pai, entender o lado do responsável, ouvi-lo. É claro que para isso, né, não pode ser aquela pessoa truculenta, tem que ser uma pessoa que saiba ouvir, que saiba conversar, que saiba dialogar, que tente analisar e trazer para que a direção possa resolver os casos que forem de competência da direção. Então, isso é muito importante, o diálogo é muito importante. Então, mais do que nunca, não acumulem lista de inadimplência para cobrar depois. É importante entrar em contato, até para que o pai entenda, para que você esteja presente, para que vocês possam conversar e dialogar com esses pais, para entender o contexto desses pais. Bom, uma outra pergunta aqui do Renilson. Malu, você chegou a comentar um pouco, ele faz a pergunta no sentido de pais de crianças de 2 a 3 anos estavam procurando a escola para cancelamento do matrícula. Percebo que a intenção deles é de retornar quando a pandemia passar e ficarem sem pagar durante esse período. Como agir nesses casos? Né? Você quer responder, Manu? Posso responder sim. Então, é aquilo que a gente comentou em relação à pré-escola, né? Aí, quando a criança é muito pequenininha, que não tem como a continuação da prestação de serviços. Você pode conversar com esses pais da mesma forma, nessa mesma linha que a gente falou, né?
de sempre procurar o diálogo, falar assim, olha, já que você tem a intenção de continuar conosco depois que essa pandemia passar, você às vezes fornecer para ele um desconto, né, um abatimento desses valores neste período de pandemia em que não está tendo a prestação de serviço e combinar com ele algo que seja vantajoso para ele não cancelar o contrato, né? Um desconto. Aí, neste caso, a gente considera que é válido o desconto, porque por parte da entidade, né, de prestação de serviços educacionais, também não está tendo o serviço. Mas é só nesses casos, né, em que não há outra possibilidade de continuidade da prestação de serviço. Então, conversar com ele, falar assim, já que você tem essa intenção de continuar conosco, de voltar, vou te dar um desconto, enfim, para você continuar com esse contrato. Mas, infelizmente, essa situação do cancelamento, nessa situação, ela é possível realmente. Ok. Manuela, uma outra pergunta aqui, que é em relação à carga horária, que se essa carga horária de 800 horas, em relação à distância, se é só os 20% que é pertinente, só 20% dessa carga horária que poderia ser a distância. Me parece que o tempo é imprevisto, né? Mas o que você teria a dizer sobre isso? Então, na verdade, a gente não tem ainda uma definição do MEC, né? Que seria a nossa entidade aí. Nós ainda não temos uma definição se essas horas que estão sendo prestadas à distância, se elas seriam consideradas igual é a plataforma de EAD. A gente ainda não teve essa definição. Mas pelo que consta, pelo que a MP está trazendo, o entendimento do MEC vai ser que essas horas, elas que estão sendo prestadas na modalidade de distância, elas vão ser contadas normalmente como se tivessem as aulas presenciais. Ok. Uma outra pergunta aqui, Manuela, no sentido de temos instrumentos legais que nos amparam para comprovar a boa-fé? Como a gente vai comprovar a boa-fé? O que poderia ser solicitado, né, do pai, do responsável financeiro, para que a gente comprove que é uma situação de boa-fé? Olha, uma situação é conversando mesmo, é através do diálogo. Infelizmente, ainda mais porque a gente tem outras legislações em que eu não posso, enquanto agente cobrador, vamos falar agora enquanto agente cobrador, né, que seria o financeiro aí das entidades. Ele também tem umas limitações. Eu não posso pedir, por exemplo, me envie seu contra-cheque para eu poder ver se sua situação mudou. Isso eu não posso, né? Porque aí entra em outros direitos que o pai ou o responsável legal vai ter. É a questão de entender mesmo o contexto, perguntar, falar assim, olha, perguntar não tem problema nenhum. Olha, você continua trabalhando? Sua esposa também, né? Ou se é um responsável legal, você é o tutor dele, mas enfim, você tem que tentar entender se ele está ou não agindo de boa fé, conversando mesmo, através do diálogo, para verificar se as condições dele mudaram. Porque ele mesmo vai te falar, você, eu sou autônomo, né? Eu sou autônomo, então não tenho como pagar, estou numa situação difícil. Né? Ok. Uma outra pergunta aqui, Manuela. No caso daquelas escolas, essa do Renato, que eventualmente não estejam cumprindo o seu papel, que não esteja cumprindo o seu papel enviando tarefas, disponibilizando apoio docente online, essas ficam mais vulneráveis? Ou seja, aquelas que não têm estrutura tecnológica para poder remeter atividades online, elas ficam mais vulneráveis? Ficam, realmente, infelizmente ficam, porque como a gente falou, aquilo que é pactuado deve ser cumprido. Então, cabe à entidade, né? Cabe à entidade prestar os serviços educacionais. Então, realmente, elas ficam mais vulneráveis com aquela questão do pedido de revisão, né? Que a gente falou da teoria da imprevisão, que às vezes os pais podem ajuizar uma ação pedindo essa revisão contratual, falando, olha, não está tendo a prestação de serviços, então eu não quero pagar. Entendem? Então, essas situações, de fato, deixam as entidades um pouco mais vulneráveis se elas não continuam com a prestação de serviço. Manuela, uma outra pergunta aqui em relação às crianças de 2 e 3 anos. Pais de crianças de 2 e 3 anos estão procurando escola para cancelamento. E aí, nesse caso... Para aquilo que a gente já falou, né, das crianças. Uma outra pergunta aqui que trata do integral, o que a gente tem visto é que, né, em relação a essas crianças de 2 e 3 anos, tem se tentado, inclusive, remeter para os pais algumas atividades lúdicas, e mesmo para o integral,
aquelas atividades que são possíveis de serem realizadas, jogos de xadrez, yoga, aulas de música, algumas gravações em relação a isso estão sendo passadas para as crianças para o ensino integral. Algumas que antes nem existiam, como relaxamento, como yoga, as escolas do tempo integral estão disponibilizando isso para justificarem a cobrança do valor do integral. O que você acha disso? As duas questões, crianças de 2 e 3 anos e do integral. Isso, a criança de 2, 3 anos a gente já falou, né? Que se realmente não está tendo a prestação de serviços, realmente os pais podem pedir o cancelamento, né? Porque não está tendo a prestação de serviços, não tem como prestar. Mas é aquilo que eu falei, né? Procurem esses pais, se eles têm essa intenção de voltar depois que a pandemia acabar, é bom que você se antecipe, converse com esses pais, fala, eu vou te dar um desconto, um parcelamento aqui das mensalidades, para você continuar conosco, né? Mas só lembrando que, de fato, se não está tendo a prestação de serviço, não tem como ter a prestação de serviço, pode ter esse cancelamento na educação infantil, porque não está tendo a prestação. Agora, em relação ao integral, se você está oferecendo, seja de que forma for, alguma atividade para esses alunos, você está prestando serviços. Então, aquela mensalidade, ela é devida, né? Que você pode fazer exatamente, eu acho que tem alguma pessoa que alguém comentou isso aí no chat enquanto a gente estava falando que sobre a questão do parcelamento. Sim, você pode abrir mão, às vezes, dos juros que seriam devidos, você pode fazer um parcelamento um pouco mais para frente, mas lembrando, diante da situação, dessa situação, tá? Se ele está prestando serviço. Não, beleza. Manuel, uma outra pergunta aqui, bem objetiva, né? Um pai que pede o cancelamento do contrato da matrícula hoje, eu devo restituir a ele os valores referentes aos dias de paralisação? Antes de você responder, ontem o Ministério do Turismo, o ministro do Turismo, ele informou do desejo do Ministério do Turismo de instruir aí as instituições de hospedagem, agências de viagem, em relação a pedir um prazo para que seja feita essa renegociação. Então, o Ministério do Turismo, em relação aos pacotes de viagem que estavam sendo comprados, ele está orientando, e há uma possibilidade de projeto de lei nesse sentido, de se postergar a restituição desses valores de pacotes de turismo. Eu falo isso por conta dessa pergunta. O pai está querendo cancelar hoje. As aulas não ministradas, eu sou obrigada a restituir o valor por ele pago? As aulas não, na verdade, você vai, provavelmente, né? Porque a razão da pandemia, ela foi a partir do dia 18 de março, em relação às escolas, né? Que a gente teve, na maioria dos estados, aí a gente teve os decretos municipais, estaduais, enfim, que tratam sobre isso, foi só a partir do 18 de março. Então, até o 18 de março, em que houve a prestação do serviço, é devido o pagamento. Que você pode abater no valor que seria devido esses outros dias se você não continuou a prestação de serviços, que é do dia 18 para frente. Mas antes disso, em que você estava prestando serviço, não há de se falar em restituição de valores. Ok. Ficou claro, Manuel. Na verdade, acaba que tudo é uma negociação, né? A questão de parcelamento no cartão de crédito dos valores, isso é possível, não teria uma redefinição da forma de pagar, né? Que havia uma pactuação de 12 parcelas, né? Você repactuar isso, acredito que não tenha problema, né, Manuel? Não tem problema, de forma alguma. Aí vocês podem renegociar, né, nas condições, lembrando, renegociar com aqueles que mudaram sua situação em razão da Covid, né? Não aqueles pais, por exemplo, que continuam com a mesma situação financeira, com a mesma situação. Aí não. Aí vocês não são obrigados a fazer esse parcelamento, não. É só aqueles pais que realmente mudaram a sua situação financeira em razão dessa situação de pandemia. Lembrando isso, né, Márcia? Deixar isso bem claro. Ok. Uma pergunta aqui, Manuel, que realmente isso aqui está inquietando a maioria dos gestores de escola, dos religiosos.
eu mencionei no início, mas é uma questão que tira o sossego, né? Porque o pai chega com um projeto de lei dizendo que vai reduzir a mensalidade em 50%, e como se já fosse lei e a escola já precisasse agir dessa forma. O que você tem a dizer sobre esse projeto de lei, sobre a legalidade disso, essa interferência do poder público nessa relação comercial entre dois entes privados aí? Olha, pessoal, primeiro, eu entendo que as normas gerais, né, relacionadas à educação, ela é de competência exclusiva da União. Então, deliberar qualquer situação de normas gerais para a educação é da União. Então, se é um projeto de lei estadual, ele já nasce com uma inconstitucionalidade formal, tá? Então, essa questão de possibilidade, redução, ele já tem um vício, que a gente chama de vício, né? Formal. Ele não pode ser realizado por uma Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, primeiro que é um projeto de lei. Se é projeto de lei, não é lei. E se fosse lei, ela já seria inconstitucional, tá? Então, essa situação, se ele vem com esse argumento, não. Claro que a gente tem que sempre ouvi-lo, sempre pautar pelo diálogo, entender a situação que ele está vivendo, mas essas questões do projeto de lei, falou, olha, infelizmente é um projeto de lei que não se tornou lei, então não tem obrigação ainda existente. Mas só lembrando, Márcia, eu queria só deixar claro, só um alerta, né, mesmo, porque a gente teve uma decisão ontem de um juiz do tribunal, na verdade, lá do Rio Grande do Norte, que, na verdade, em relação a uma universidade, não é o caso tão específico como a gente está falando, né? Mas o aluno pediu a redução das mensalidades, com base nessa teoria também da previsão, pediu a redução e o juiz concedeu a redução a ele. Então, a gente precisa, de fato, porque essa universidade não tinha continuado a prestação de serviços, tá? Mas é uma situação que nos deixa um alerta, que não deixar isso judicializar. Eu sou advogada, mas eu reafirmo muito isso, não deixe judicializar. Porque se a gente deixa isso judicializar, se a gente deixa que o pai procure a justiça para poder renegociar essas parcelas, a gente pode ter decisões muito difíceis para nós, né, enquanto gestores de entidades educacionais. É realmente uma situação que a gente não sabe o que esperar de uma decisão judicial. E às vezes pode abrir um precedente, como esse precedente que foi aberto lá no Rio Grande do Norte, porque ele de fato reduziu as parcelas. E olha que era um aluno que já era bolsista. E ele reduziu ainda assim as parcelas para ele, tá? Então, é só esse alerta mesmo. Tá certo. Ô, Manuela, a gente já está caminhando para o final, para a gente poder concluir. Mas diante dessa resposta sua e do que a gente colocou ao longo desse encontro, a questão da planilha de custo seria realmente um instrumento muito importante, porque esse tipo de decisão ela é em caráter liminar, então não se escuta a outra parte. O juiz decidiu sem ouvir a outra parte. Agora ele abre espaço para que a outra parte possa se pronunciar. E para essa parte se pronunciar, ela tem que se pronunciar tecnicamente, ela tem que apresentar a planilha de custo dela. E aí, no nosso chat aqui, o professor Luiz Mar, ele está lembrando que essa planilha de custo, e muito bem observado, essa planilha de custo, ela contempla também investimentos. Então, a gente tem uma planilha de custo base, que foi a que formou o preço da mensalidade, a gente precisa ter essa planilha de custos, e nós precisamos ter agora a planilha de custos da nossa realidade. Então, mencionei no início diversos investimentos que estão sendo feitos na estrutura, que devem compor essa planilha, mas o professor Luiz Mar bem lembra aqui que existem alguns investimentos que não serão feitos, por conta até da própria peculiaridade da situação. Então, a gente tem que retirar isso da planilha de custo e apresentar uma planilha de custos antes e uma planilha de custos depois, com as duas realidades. Né? Porque sabemos bem que a gente tem aí escolas variando com percentual de folha de pagamentos e encargos de 60% a 75%. Então, esse é o nosso grande custo das escolas, e isso perdura. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Na verdade, é financeiro, contabilidade, jurídico, trabalhando em conjunto. Bom, 11 horas, a gente tem diversas outras perguntas, né? Mas, na verdade, como dito, a gente não consegue
contemplar todas as respostas. Então, em nome do Axis, a gente agradece. A gente vai continuar com essas informações, aqueles que quiserem remeter as perguntas para a gente, para o nosso e-mail, o e-mail lá do comercial da comunicação, dentro do possível, das demandas que a gente tem, a gente vai procurar responder aqueles casos específicos que, infelizmente, a gente não conseguiu contemplar aqui, mas gostaria imensamente de agradecer, diante desse cenário, né, de tanta dificuldade, vocês conseguirem parar para a gente poder conversar por uma hora aí. Então, em nome do Axis, agradeço. Vou passar a palavra para a Manuela, para ela também poder se despedir. E fiquem com Deus, que Deus abençoe. Não vamos desanimar. Nós temos um Deus do nosso lado que é muito mais forte. Isso por favor, mesmo. Manuela. Eu agradeço também imensamente a participação de vocês, né? Nos colocamos aí, né, através do Axis, à disposição de todos. A gente sabe realmente que uma situação atípica, uma situação que está afetando todos nós, mas a gente precisa realmente continuar com fé e que essa situação ela não perdure por muito tempo. Mas estamos à disposição, principalmente nessa situação, né, que necessita do diálogo com os pais, de formalizar acordos, né? Então, vocês podem contar conosco aí no que vocês precisarem em relação a isso, tá bom? Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada a todo mundo aí do Axis por essa manhã. Obrigada.